Bom, então vocês acompanharam recentemente aí no canal um unboxing que a gente fez dos intakes da Eventure e um deles era o novo intake, a nova versão do Audi RS3. E hoje eu tô com o RS3 aqui e a gente vai instalar esse intake nesse carro e a gente vai fazer uma aferição de o quanto de diferença esse carro tá dando aqui na roda após a instalação do intake Eventure. Então vamos dar uma olhada, vamos falar também um pouquinho do intake, resumidamente, mas você encontra melhores informações clicando aqui, certo? Então dá uma olhada nesse primeiro vídeo que a gente fala um pouquinho melhor da tecnologia, mas hoje a gente vai falar de um jeito um pouquinho mais prático. Vamos ver quanto que dá na roda esse novo intake aí da Eventure. Vem com a gente. Então a gente começa esse vídeo aqui com a nossa cobaia, certo? E a nossa ideia aqui é fazer uma aferição do potencial, não do real potencial, mas do potencial do intake da Eventure. O que a gente tem aqui? A gente tem um dinamômetro de rolo 4x4, a gente vai simular uma condição de rua. Lembrando que as condições de rua são diferentes das que a gente tem aqui. A gente aqui não tem, por exemplo, a questão da pressão do vento, de quando o carro aumenta a velocidade. A gente já falou no outro vídeo que a Eventure aproveita muito disso nesse intake. Vou falar mais um pouquinho quando ele estiver instalado, mas vamos falar das bases que a gente tem aqui. Primeiro, o RS3 é um carro que tem tração 4, certo? E aí, naturalmente, nós temos aqui o nosso dinamômetro 4x4 com link hidráulico. Só que existe um detalhe aqui. Como a gente está muito preocupado com a curva, esse sistema 4x4, mesmo no dinamômetro, costuma no meio das passadas fazer pequenas correções. E essas correções, elas alteram o formato da curva. Então o que a gente resolveu aqui? Para não ter a dúvida se o Haldex está afetando o resultado final ou não do carro, nós desabilitamos, é natural fazer isso, a gente desabilitou o sistema da tração para ele não interferir na leitura do equipamento que ele faz quando a gente está muito preocupado com curvas, certo? Então aqui, num processo de calibração normal desse carro, a gente usa naturalmente os 4 rolos. Mas aqui a gente quer fazer uma comparação de curva mesmo. Então a gente, para tirar da equação a questão da interferência do Haldex, quando ela aparece, não é sempre, mas para a gente não ter dúvida, a gente eliminou esse sistema. Beleza? Depois, o que a gente tem aqui? Um Audi RS3, o remap é APR, é até bom que seja de uma outra preparadora para não deixar dúvidas. Aqui a gente está falando de um remap estágio 1 para calibração para alta octanagem, é o mapa da Podium. Existem outros mapas ainda dentro da linha da APR, mas aqui é o mapa adequado para Podium. E de setup físico nesse carro, vamos lá, a gente tem, já não é mais o filtro original, certo? Que nem a gente falou lá no início do vídeo. A gente tem aqui dentro um filtro inbox BMC, então é a caixa original. A gente percebe que a caixa da Audi ainda tem aquela preocupação de captar um pouquinho do ar que entra aqui na frente do carro pela grelha. Aqui a Eventure leva isso para um outro patamar, quando a gente instalar vai ficar bem mais claro. O ar entra para cá, entra para essa caixa, a caixa tem aquele formato quadrado, o filtro é quadrado para ser mais barato para ser produzido, mas é um filtro de dimensões com uma área relativamente grande, certo? Então aqui a gente tem o filtro e lá embaixo nós também temos um downpipe. Ou seja, aqui a gente tem remap, filtro e downpipe, kit padaria. Então vamos fazer a aferição desse carro na mesma marcha, com a mesma IAT de início e vamos fazer algumas passadas. A gente está falando aqui vamos selecionar as 3 melhores, depois a gente vai comparar a média dessas 3 passadas com depois da instalação do intake. A gente vem, instala o intake, faz as mesmas passadas e comparamos a média do conjunto inteiro. A gente está esperando algum ganho, obviamente, porque existe um aprimoramento no sistema aqui de admissão do carro, mas a dúvida é o quanto vai ser esse ganho. Esse cenário aqui, ele não é que nem o carro na rua. A gente, por exemplo, aqui tem um ventilador que consegue simular de 50 a 60 km por hora de pressão na parte frontal do carro. Como a gente sabe que o Eventure, por exemplo, aproveita esse fluxo do ar que está presente aqui na dianteira do carro, e quanto mais veloz está o carro, essa pressão ela vem exponencialmente crescendo, a gente não tem como simular isso daqui. Então aqui é para a gente ter uma ideia do potencial de ganhos da Eventure.
O certo seria a gente também somar esses testes a um teste de aceleração de 0 a 100, de 100 a 200 na rua, nas mesmas situações, etc. Mas aqui a gente está com pouco tempo, então vamos fazer só o teste do dinamômetro, mas os detalhes de ganho de todo esse sistema a gente encontra também lá no site da Eventure, certo? Aqui é um teste prático numa simulação de rua, ok? Só para a gente ter uma ideia da onde vai ganhar esse carro, da onde que esse intake restringe e da onde que a gente teve ganhos para o Eventure. Então vamos para as aferições originais desse carro agora. Vamos lá. Então temos aqui a aferição do carro, as primeiras aferições que vão servir de base, de referência para depois a gente fazer o delta, a comparação de ganhos, tá? Lembrando o que a gente tem aqui, a gente tem um APR estágio 1 com duas modificações físicas já no motor, o filtro de ar BMC e o downpipe. A APR declara no mapa de 98, que é esse carro tem aqui, que seria o mapa Podium, ok? Ela está declarando lá no site dela por volta de 435 cavalos de motor, certo? Isso sem modificações, apenas no remap. Se a gente considerar aqui que a gente eliminou o Haldex, a gente está com pódio no tanque, tem modificações físicas e está com esse mapa, os resultados são bem congruentes. Está bem próximo do que a gente esperava mesmo. Eu não estou aqui para discutir valores e super trunfo de APR, ok? Até porque a gente nem vende APR aqui. Mas vamos ver aqui qual que é a tendência desse carro nesse setup original sem o intake da Eventure, tá? A gente está falando de 398 na primeira passada, 398 na segunda, 405 na terceira e 402 na quarta, tá? Essas são as tendências do carro. Essa aqui é a tendência da curva, uma curva bem lisa, algo que a gente espera aí de um mapa nesse calibre. E os torques aí voltando na faixa dos 57,7, que seria o pico nessa passagem, 57 a 56. A variação é normal, tá? O carro ele está sempre se adaptando aos cenários, então é normal ter uma adaptação. Esses aqui não são constantes, mas essa é a tendência e vamos ver em cima disso, depois de trocar o intake, quanto que a gente tem de ganhos de roda nesse cenário hipotético, beleza? Vamos lá então. Bom, então para quem não acompanhou o unboxing, tá aqui o intake. Vamos fazer agora a instalação. Esse aqui é o menino, essa aqui é a turbina do 777, maior turbina da GE, e aqui dentro a gente tem o captador frontal que vai ali no para-choque, todo o sistema de mangueiras do carro vão ter que ser realocadas. Nós temos o tubo que liga a caixa do filtro lá para o inlet da turbina, alguns adesivos e um checking list e o defletor. Vamos instalar agora, vamos dar uma olhada no manual, tem manual no site com bastante foto. Vamos fazer a desinstalação ali e instalar esse intake lá agora. Vamos lá. Bom, então tá aqui o intake instalado, tá dominando grande parte aqui do espaço que a gente tem disponível aqui no cofre do motor. O tubo de 4 polegadas, ou próximo disso, a maior caixa da Eventure até agora, onde a gente tem a filtragem e a tecnologia deles, certo? Para aproveitar o fluxo laminar aqui, fazer com que o ar entre de uma forma mais suave aqui possível, sem ter perda, sem gerar turbulência, para a gente ter a maior velocidade aqui no tubo que está entrando lá do intake. E aqui na frente a gente tem o captador de ar e aqui a Eventure aumentou a entrada. A gente ainda tem a entrada que passa aqui pela grade, que vem por aqui, só que agora a gente tem uma nova entrada para captar um pouquinho mais de ar.
Lembrando que isso aqui é a configuração inicial desse intake. Esse intake tem mais 2 acessórios. O primeiro é o próprio inlet pipe, que faz a ligação desse tubo com a entrada da turbina. Existem margens de ganhos ainda ali, também de carbono, com um diâmetro maior, um fluxo um pouco mais suave, uma forma mais orgânica. E também existe para os carros de turbina híbrida que estão pensando aí em competição, de arrancada, existe um outro captador que remove o farol do carro e trabalha com todo um sistema de captação novo aqui que começa a utilizar agora a área do farol. Então o farol é removido e a gente tem uma captação nova. É um opcional para esse intake também. Então aqui vamos medir com o intake instalado, vamos fazer as medições nas mesmas marchas, com as mesmas temperaturas e vamos ver qual que é a tendência do carro depois da instalação desse menino aqui. Vamos lá então. Bom, então primeiro vamos só dar uma olhada no que a gente tem aqui dentro mesmo, só para confirmar. Filtro BMC e, ó, tá limpo, hein? O filtro tá praticamente novo, certo? Então nenhuma restrição, você vê quão grande é a caixa original do RS3, a Audi teve essa preocupação ali, mas é aquela questão da forma e da função que eu falei lá no primeiro vídeo. O carro acabou de sair do dinamômetro, vamos aos resultados. Barulho maravilhoso, deu para perceber, né? Vamos lá, o que a gente mediu aqui nesse carro? Eu tenho aqui agora só as passagens com o Eventure, certo? A gente tem uma de 423, vou falar só os picos de potência. Quando eu falo de pico de potência, o gráfico é essa montanha aqui, essa aqui é a curva de potência e os picos estão aqui, são esses valores, certo? De potência dessa curva. No caso, eu estaria falando aqui nessa passagem 425 cavalos a 6.200 rotações, tá? Não significa que o carro tem 400 cavalos em toda a rotação, é nesse ponto, certo? Então de picos a gente está falando 425 numa passada, vamos achar ele aqui, 425. Depois a gente teve 423 numa outra passada, seria essa daqui, a em cinza. Depois a gente teve uma passada um pouquinho menor, 421, que é essa daqui, foi a pior delas. E 423, todas as passagens na mesma marcha, na mesma situação de AT inicial, tá? Por volta de 45 graus. E essa agora é a tendência do carro. Vamos falar de torque também, os picos. Torque seria essa outra curva aqui, certo? Então a gente estaria falando dos picos aqui. O pico de torque desse carro é a 3.600 rotações. A gente está falando aqui de picos de 60, 59 a 60. Na verdade a gente tem aqui a passada em vermelho 60, passada em cinza 60, a pior passada 59,1 e a outra 60,6, certo? Então a gente pode considerar aí uma média de 59 a 60. Vamos plotar aqui os gráficos antigos. Eu vou plotar na verdade a melhor passada do gráfico sem o intake. Eu vou botar aqui agora, foi aquela de 405 cavalos, seria essa daqui. Então aqui eu estou plotando a melhor passada do carro sem o intake, certo? Com todas as configurações, mesma gasolina, mesmo dia, mesmo equipamento, mesmo tudo, certo? A única coisa que muda é o intake. E a melhor passada do carro na mesma situação com o intake. Sem o intake em azul, eu tenho potência e torque, e com o intake em vermelho eu tenho potência e torque. E se a gente esquece os números, se a gente olhar as duas curvas, a gente vê que em toda a faixa de giro de 2.000 RPM até 6.900, a curva inteira, puf, saltou para cima, certo? E isso é uma tendência que a gente vê em todas as passadas. A média de ganho aqui é por volta de 20 cavalos, certo? Nesses espaços maiores aqui. Então de 15 a 20 cavalos a gente achou de roda, ok? Um carro com Haldex desligado. E de torque a gente está falando de
2 a 3 kg força, certo? 57 foi o pico, 60 foi esse. E se a gente acompanhar esses números, eu estou rodando, o motor está rodando, a gente vê uma diferença de 2 a 3 kg força, certo? É mais ou menos o que a gente vê aqui. Aqui, por exemplo, foi até um pouquinho mais. Enfim, essa é a tendência do carro. Não significa que ele ganhou 3 kg na mesma faixa de giro. Isso aí vai variar com as passadas, as coisas não são retas e sólidas, certo? É orgânico isso daqui. Mas essa é a tendência do carro. Ele tem uma tendência de ganhar nessa situação, que não é uma situação ideal para a gente testar esse intake. Isso aqui não é um túnel de vento que tem um fluxo de ar de 200 km por hora. Não existe como a gente testar essa outra parte de captação do ar ali do intake, certo? Mas nessa situação, nessa configuração, é isso que a gente está falando, por volta de 20 cavalos de roda e 3 kg-força de torque, melhorando a eficiência do motor na parte de admissão. Lembrando que ele já passou de um cenário já melhorado, certo? Esse filtro é melhor que o original, que nem eu falei lá no primeiro vídeo da Eventure. Ele tem um fluxo melhor, ele tem uma restrição menor, há uma diferença menor entre a pressão que está aqui na atmosfera e a pressão na parte de indução pós-intake, certo? Esse aqui é um filtro melhor porque ele tem um fluxo melhor, ele tem uma restrição menor. Só que em relação ao intake da Eventure, a gente está falando aí de 20 cavalos de roda e 3 kg-força de torque. E também agora um barulho bem diferente, a gente consegue escutar a turbina respirando, espirrando, certo? Tá aí, ganho em hardware, nada mal. Então é isso, senhores, esses são os ganhos nesse setup. Se a gente, por exemplo, trabalha com uma turbina híbrida, né? Lembrando que esse intake foi projetado para carros de 1000 cavalos, certo? Com as turbinas grandes mesmo, é para isso que esse intake foi projetado. Então, na verdade, na turbina original a gente nem consegue explorar ele direito, né? Mas esses são os ganhos que a gente teve aí na Eventure, são muito parecidos com o que eles divulgam no site. O ideal seria a gente fazer um 0 a 100 agora na rua, né, com o drag ou algum equipamento que consegue medir isso com GPS de uma forma um pouco mais precisa e ver os diferenciais ali de ganhos em escalas de 0 a 100, 100 a 200, etc. Mas isso vai ficar para o dono agora para fazer, o nosso trabalho aqui está terminado. E esse vídeo também termina por aqui. Se você não é inscrito no canal ainda e gostou desse tipo de conteúdo, a gente tem várias coisas parecidas, explicando um pouquinho de funcionamento de um jeito um pouco mais prático e mais direto. Pelo menos é o que a gente tenta fazer nos vídeos. Nem sempre a gente consegue ser tão rápido assim, que nem eu estou falando demais agora, certo? Mas esse é o fim desse vídeo. Obrigado aí. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa a sua curtida se você gosta de RS3. Adoramos esse carro aqui. Som maravilhoso, uma sinfonia dos 5 cilindros, que agora conta aí com 20 cavalos a mais e 3 kg-força de torque. Eu sou o Guilherme e essa aqui é a Avantgarde.